Quando alguém atravessa o despertar espiritual, algo profundo acontece na alma. Uma transformação que parece abrir as portas para um mundo novo, mais consciente e pleno. É como se, de repente, a névoa da ilusão se dissipasse e você pudesse enxergar a vida com uma clareza nunca antes experimentada. Mas aí vem a surpresa, a dúvida que invade silenciosa e persistente. Por que, depois desse despertar, a motivação que eu esperava sentir parece desaparecer? Por que a energia que antes movia os sonhos e os planos parece se esvair, deixando um vazio desconcertante? Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, nos oferece uma chave preciosa para compreender esse fenômeno. Para Jung, o despertar espiritual não é um destino final, mas o início de um encontro profundo e, às vezes, desconcertante consigo mesmo, com a totalidade do inconsciente, com sombras não reconhecidas e com a vastidão do self, essa instância que integra todas as partes da psique. O que muitos não percebem é que o despertar espiritual gera uma ruptura fundamental na maneira como nos relacionamos com nossa própria motivação. A energia que antes era guiada por desejos superficiais e expectativas externas começa a se esvair, porque o espírito, agora desperto, busca algo muito mais autêntico e profundo. Imagine que até então você navegava por um rio calmo, mas raso. As motivações eram como pequenas ondas na superfície, impulsionadas pelo que o mundo lhe dizia que deveria querer. O despertar espiritual é como mergulhar fundo nesse rio, e aí o cenário muda. O que antes parecia movimento constante na superfície se revela uma calma profunda, quase silenciosa, debaixo d'água. A energia não desaparece, ela simplesmente muda de forma. Esse é um momento em que a alma pode sentir-se desorientada, porque os velhos motores que impulsionavam suas ações não funcionam mais da mesma maneira. A motivação baseada no ego e na busca por reconhecimento, sucesso ou aprovação perde sua força, e uma nova forma de motivação ainda está se formando. Uma motivação que vem do encontro com o self, que é sutil, mas poderosa. Jung dizia que essa fase é essencial para o processo de individuação, onde o indivíduo começa a integrar as partes fragmentadas de si mesmo, inclusive aquelas que foram rejeitadas ou negadas. Essa integração pode gerar um sentimento de vazio momentâneo, porque o velho modo de vida não serve mais, e o novo ainda não está totalmente claro. É como se você estivesse numa encruzilhada, e a estrada que antes você trilhava com confiança agora se apresenta nebulosa e silenciosa. Mas essa encruzilhada não é um fim, é um convite para caminhar para dentro, para escutar as vozes do inconsciente, para acolher suas sombras e para se abrir ao processo de transformação verdadeira. Neste vídeo, vamos explorar juntos esse fenômeno profundo, entender por que a motivação desaparece após o despertar espiritual e como, a partir do entendimento junguiano, podemos reencontrar uma motivação renovada, alinhada com a essência mais profunda da alma. Após o despertar espiritual, a ausência da motivação que muitos sentem não é um sinal de fraqueza ou fracasso, mas um sinal claro de que o processo interno está em movimento, silencioso, porém poderoso. Carl Jung nos ensinou que a psique é como um vasto oceano, onde as águas superficiais são a consciência cotidiana e as profundezas são o inconsciente, o lugar onde moram as energias primordiais e símbolos que moldam nossa existência. Quando o despertar espiritual acontece, ele literalmente desloca nosso ponto de equilíbrio, tirando-nos da superfície para que mergulhemos mais fundo. Esse mergulho exige que enfrentemos nossos conteúdos inconscientes, os medos, as dúvidas, as feridas que foram enterradas por muito tempo. É nesse confronto que a antiga motivação perde força, porque aquilo que antes alimentava nossos objetivos era parcial, limitada, muitas vezes construída para agradar aos outros ou para preencher vazios temporários. Essa perda de motivação consciente pode ser comparada ao silêncio que antecede uma grande sinfonia. Embora o silêncio pareça vazio,
Ele é necessário para que os sons ganhem vida e forma. Da mesma forma, o vazio motivacional que sentimos depois do despertar espiritual é o espaço que o inconsciente cria para que novas energias, mais autênticas e alinhadas com o Self, possam emergir. Por isso, é importante que você não se assuste com esse momento de aparente desmotivação. É um convite para desacelerar e olhar para dentro para se perguntar: quais são as motivações que verdadeiramente refletem quem eu sou? Quais delas são impostas pela sociedade, pela família ou por crenças limitantes? Jung dizia que a verdadeira motivação só nasce quando o ego se harmoniza com o Self. O ego, que é a nossa consciência e identidade pessoal, muitas vezes está preso a padrões repetitivos, buscando aprovação e controle. Já o Self representa a totalidade da psique, a essência mais profunda e integrada que inclui tanto a luz quanto a sombra, os desejos conscientes e inconscientes. Essa harmonia entre ego e Self não é instantânea, é fruto de um processo contínuo que Jung chamou de individuação. Durante essa jornada, muitas vezes o indivíduo sente-se perdido, porque está abandonando velhas certezas para abrir espaço a uma nova forma de ser que ainda não conhece completamente. É justamente nesse espaço entre o velho e o novo que a motivação parece desaparecer, mas na verdade ela está se reorganizando, aguardando um despertar mais profundo, uma motivação que surge da alma, e não apenas da mente ou do desejo superficial. Esse despertar da motivação verdadeira é lento e silencioso. Não é uma explosão de energia externa, mas um fogo que arde suavemente dentro, uma chama que ilumina o caminho mesmo nas noites mais escuras. Jung nos lembra que essa chama é o encontro com nosso propósito mais profundo, com o sentido que transcende as aparências e as conquistas materiais. Por isso, se você está passando por esse momento em que a motivação parece ter desaparecido após seu despertar espiritual, saiba que isso é parte do processo. Não desanime. Permita-se sentir esse silêncio, essa pausa. Respeite o tempo do seu inconsciente e confie que a verdadeira motivação está se formando, ainda que você não consiga vê-la claramente agora. Nos próximos minutos, vamos explorar como você pode cultivar essa motivação interna, alinhada com seu Self, e como usar as ferramentas que Carl Jung nos deixou para navegar por essa fase delicada, transformando o silêncio da alma em uma fonte inesgotável de energia e sentido. Para entender melhor como cultivar essa motivação renovada, é essencial que compreendamos o papel dos símbolos e dos sonhos nesse processo. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente fala através de imagens simbólicas, que aparecem em nossos sonhos, pensamentos e até mesmo em nossas intuições diárias. Esses símbolos são como mapas secretos que nos guiam para dentro, mostrando o caminho para a integração da alma. Quando a motivação externa desaparece após o despertar espiritual, é porque o ego está sendo chamado para escutar essas mensagens internas. Ignorar esses símbolos ou tentar forçar a velha motivação é como tentar nadar contra a corrente do rio profundo. O esforço é grande e o resultado, muitas vezes, é o cansaço e a frustração. Jung destacou que a atenção consciente aos sonhos é uma das formas mais poderosas de dialogar com o inconsciente. Ao despertar, ao invés de sair correndo para as tarefas do dia, faça uma pausa e reflita sobre os símbolos que seu sonho trouxe. Que imagens, sensações ou emoções você lembra? Como elas se relacionam com os seus desafios atuais? Essa escuta atenta pode revelar quais partes da sua alma ainda estão buscando integração e quais motivações verdadeiras estão começando a surgir. Outra ferramenta fundamental é o cultivo da imaginação ativa, uma técnica criada por Jung para permitir que a pessoa dialogue diretamente com as imagens internas, permitindo que elas se revelem e se transformem. Esse processo ajuda a dar forma à motivação que ainda está emergindo, criando uma ponte entre o consciente e o inconsciente,
Imagine-se sentado em silêncio, visualizando uma cena que represente seu desejo mais profundo, mas sem pressa, deixando que as imagens apareçam naturalmente, sem forçar. Permita que cada detalhe ganhe vida. Observe as cores, as formas, as emoções que essa cena evoca. Essa prática não só ajuda a trazer clareza para sua motivação, mas também fortalece a conexão com seu self, aquela parte profunda e sábia da sua psique. Jung também nos lembra que a motivação verdadeira está profundamente ligada ao propósito de vida, que não é algo externo ou imposto, mas um chamado interno que vem do centro do nosso ser. Esse propósito pode não ser grandioso aos olhos do mundo, mas é único e vital para você, pois é onde reside a sua verdadeira realização. Por isso, depois do despertar espiritual, quando a motivação parece ausente, é hora de silenciar as vozes externas e começar a escutar o que o seu inconsciente, por meio dos símbolos, sonhos e da imaginação ativa, está tentando lhe mostrar. É um processo delicado e paciente, que requer autocompaixão e coragem para mergulhar fundo em si mesmo. E é exatamente nessa profundidade que a motivação verdadeira começa a se formar. Não aquela que depende de recompensas externas, mas aquela que nasce do encontro consigo mesmo, da sensação de estar vivendo em alinhamento com seu ser mais autêntico. Neste momento, é natural que você sinta dúvidas, medos e até um certo desconforto, porque a alma está sendo chamada para crescer e se expandir além dos limites anteriores. Mas saiba que essa fase é essencial e temporária, e que ao abraçá-la com consciência, você estará preparando o terreno para uma vida cheia de sentido, energia e motivação genuína. Nos próximos momentos, vamos ver como integrar essa motivação interna no seu dia a dia, como criar rituais simbólicos que fortaleçam sua conexão com o self, e como transformar essa nova energia em ações concretas que façam seu despertar espiritual florescer plenamente. Integrar a motivação que nasce do despertar espiritual no cotidiano pode parecer um desafio, especialmente quando ainda estamos acostumados com antigas formas de nos impulsionar, aquelas que dependiam de recompensas externas, aprovação ou resultados imediatos. Carl Jung nos lembra, porém, que o verdadeiro movimento da alma acontece de forma orgânica, sutil e requer uma entrega consciente ao fluxo da vida. Uma das formas mais poderosas de fortalecer essa motivação interna é criar pequenos rituais simbólicos diários que conectem você com seu self e com as imagens internas que despertam sua essência mais profunda. Esses rituais são como pontes entre o mundo consciente e o inconsciente, ajudando a manter viva a chama que o despertar acendeu. Por exemplo, antes de iniciar suas atividades diárias, reserve alguns minutos para uma meditação breve ou uma visualização que reforce seu propósito. Imagine-se agindo com coragem, autenticidade e presença em cada situação que enfrentará. Permita-se sentir as emoções positivas que acompanham essa imagem: confiança, alegria, paz. Jung dizia que essa prática de cultivar imagens simbólicas com emoção verdadeira envia uma mensagem poderosa para o inconsciente, alinhando-o com o ego e fortalecendo a motivação. Outro ritual que Jung valorizava era a escrita reflexiva, que ele mesmo praticava em seus diários. Ao final do dia, dedique um tempo para registrar seus sonhos, pensamentos e sentimentos mais profundos. Essa prática ajuda a captar as mensagens simbólicas que o inconsciente envia durante a noite e durante o dia, facilitando o diálogo interno e o autoconhecimento. Ao cultivar essa atenção sensível para as próprias emoções e intuições, você começa a perceber os sinais sutis que o universo e seu próprio inconsciente oferecem para guiar suas ações. Jung acreditava que, ao agir em sintonia com essas mensagens, entramos em harmonia profunda com o fluxo natural da vida, e é essa harmonia que nutre a motivação verdadeira. Mas essa integração não acontece apenas na mente ou no campo simbólico. Ela precisa se traduzir em ações concretas.
Jung destacava que o equilíbrio entre pensamento, sentimento, intuição e sensação é fundamental para o desenvolvimento integral da personalidade. Portanto, é importante que você coloque em prática, mesmo que em passos pequenos, aquilo que sente como verdadeiro para você. Essas ações não precisam ser grandiosas, mas precisam ser autênticas. Pode ser algo simples, como dedicar tempo para uma atividade que alimente sua alma, ajudar alguém de forma genuína, ou buscar aprender algo que expanda sua consciência. Cada passo alinhado com seu self fortalece sua motivação e permite que o despertar espiritual se manifeste plenamente em sua vida. Ao fazer isso, você estará dançando com o universo, como Jung poetizou. Uma dança delicada e harmoniosa entre o consciente e o inconsciente, entre o seu desejo e o fluxo natural da existência. Essa dança não apenas traz motivação renovada, mas também um sentido profundo de propósito e realização. Se você está sentindo que a motivação desapareceu após seu despertar espiritual, lembre-se de que isso é parte do processo. Um processo que exige paciência, entrega e a coragem de se conhecer verdadeiramente. Jung nos ensina que a jornada para dentro é a jornada mais desafiadora, mas também a mais recompensadora. Neste momento, convido você a refletir. Quais pequenos rituais você pode criar para fortalecer sua conexão com o Self? Como você pode começar a ouvir com mais atenção as mensagens do seu inconsciente? E quais ações autênticas podem emergir desse diálogo interno para nutrir sua motivação todos os dias? É importante entender que, após o despertar espiritual, a ausência de motivação pode estar intimamente ligada ao confronto com as sombras internas. Carl Jung definiu a sombra como aquelas partes da psique que rejeitamos ou desconhecemos. Emoções reprimidas, medos, traumas e aspectos da personalidade que nos causam desconforto. Esse encontro com a sombra é inevitável no processo de individuação e pode provocar um estado de desânimo ou falta de vontade. Quando a motivação parece desaparecer, pode ser que a sombra esteja exigindo sua atenção. Ela aparece para ser reconhecida, compreendida e integrada, e só assim podemos avançar para uma motivação que realmente seja nossa. Ignorar essa parte interna é como tentar caminhar com um peso invisível que drena nossa energia. Jung ensinava que o primeiro passo para lidar com essa dificuldade é a aceitação radical. Acolher as próprias sombras sem julgamento, com compaixão e curiosidade. Isso não significa se entregar a elas, mas reconhecê-las como parte do ser humano integral que somos. É nesse processo de aceitação que o ego começa a se expandir e a harmonizar com o self. Outra ferramenta essencial é o diálogo interior, que pode ser praticado através da imaginação ativa ou da escrita terapêutica. Conversar com essas partes internas, escutar suas mensagens e necessidades, abre um espaço de cura e transforma o peso da sombra em força criativa. Além disso, Jung nos lembra que a integração da sombra traz uma energia vital poderosa que pode reavivar a motivação. Quando aceitamos e incorporamos esses aspectos ocultos, ganhamos autenticidade e liberdade para perseguir nossos desejos mais profundos, alinhados com a totalidade do nosso ser. Nesse sentido, a motivação renovada após o despertar espiritual não é apenas um impulso externo, mas uma força interna que emerge do equilíbrio entre luz e sombra, consciência e inconsciente. Essa força é mais estável e profunda, capaz de sustentar você mesmo diante das dificuldades da vida. É fundamental também cultivar a paciência consigo mesmo nesse processo. A transformação interior não segue um cronograma rígido e pode envolver momentos de estagnação ou retrocesso. Jung dizia que o tempo do inconsciente é diferente do tempo consciente. Ele é mais lento, mais profundo e precisa ser respeitado. Assim, se você sente que perdeu a motivação, use esse tempo para se conectar com sua alma, para escutar o que ela está pedindo.
para cuidar das suas feridas internas e para preparar-se para o renascimento que está por vir. Lembre-se que, na perspectiva junguiana, a alma tem seu próprio ritmo e ciclo, e que o despertar espiritual é apenas o início de uma dança contínua entre consciência e inconsciente, entre luz e sombra, entre silêncio e movimento. Nos próximos momentos, vou compartilhar com você como cultivar a confiança nesse processo e como reconhecer os sinais de que sua motivação está se renovando, mesmo que ainda não esteja evidente na superfície da sua vida. Cultivar a confiança no processo de despertar espiritual é talvez o maior desafio, porque exige que aprendamos a confiar no invisível, no tempo do inconsciente e na sabedoria profunda que habita dentro de nós. Carl Jung sabia que essa confiança não é automática. Ela precisa ser construída com paciência, cuidado e presença. Uma das formas mais eficazes de fortalecer essa confiança é praticar a gratidão consciente. Ao invés de focar na ausência de motivação, comece a agradecer pelas pequenas manifestações de crescimento que acontecem diariamente, mesmo que sutis. Jung destacava que a gratidão é uma ponte que conecta o consciente ao inconsciente, permitindo que as forças internas trabalhem em harmonia. Imagine que sua alma é como um jardim que, após o despertar espiritual, passou por uma tempestade. As sementes estão plantadas, mas ainda precisam de tempo e cuidado para germinar. A gratidão é como a água que nutre esse jardim, mesmo quando as flores ainda não aparecem. Outro aspecto essencial para cultivar essa confiança é a escuta atenta dos sinais e sincronicidades que o universo envia. Jung chamou esses eventos de sincronicidades, coincidências significativas que nos guiam e confirmam que estamos no caminho certo, mesmo quando a motivação parece adormecida. Preste atenção aos encontros, pensamentos e inspirações que surgem inesperadamente. Eles são como luzes no caminho, indicando que seu inconsciente está ativo, trabalhando silenciosamente para reavivar sua energia e propósito. Além disso, manter-se conectado com práticas que alimentem sua alma, como a meditação, a contemplação da natureza, a arte e o silêncio interior, fortalece essa confiança e cria um espaço onde a motivação verdadeira pode florescer. Jung também nos lembra que o amor por si mesmo e a compaixão são fundamentais nesse processo. Ao se permitir sentir o que está sentindo, sem críticas ou pressa, você cria um ambiente interno de segurança para que a transformação aconteça. Finalmente, saiba que a motivação renovada, segundo Jung, é aquela que nasce do alinhamento entre o ego e o self, e que manifesta um propósito mais elevado, que transcende o individual para tocar o coletivo. Por isso, seu despertar espiritual e a consequente mudança na motivação são parte de uma dança maior, onde você se torna não só protagonista da sua própria história, mas também um farol para aqueles ao seu redor. Hoje, eu convido você a fechar os olhos, respirar profundamente e sentir essa conexão com o seu interior. Permita-se confiar no processo, mesmo que ele ainda pareça lento ou silencioso. Saiba que o universo está respondendo, que sua alma está despertando e que uma motivação nova, profunda e autêntica está emergindo dentro de você. E assim, com paciência, amor e coragem, você caminhará para uma vida cheia de sentido, energia e realização verdadeira. Ao chegar a este momento da sua jornada, quero que você saiba que o despertar espiritual não é o fim, mas o começo de uma transformação profunda e contínua. A ausência de motivação que você pode sentir é um sinal de que algo maior está sendo gestado dentro de você. Uma motivação que vem da alma, que é autêntica, poderosa e duradoura. Carl Jung nos ensinou que esse processo requer coragem para olhar para dentro, paciência para aceitar as sombras e confiança para caminhar com o inconsciente. Quando você abraça essa dança entre luz e sombra, consciente e inconsciente, começa a viver em harmonia com seu verdadeiro eu.
Por isso, permita-se essa experiência com amor e respeito, sabendo que cada passo, mesmo os silenciosos e aparentemente lentos, são parte essencial do seu crescimento. Agora, ao fechar os olhos, respire profundamente e sinta essa conexão com seu self, com o universo e com a energia renovada que nasce do seu interior. Que essa motivação que brota da sua essência te guie com leveza e propósito, iluminando cada dia da sua vida. E lembre-se sempre das palavras de Carl Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que você desperte cada vez mais, vivendo plenamente e motivado pela verdade da sua alma.